Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Olha, pode ser aquela contratação que transforma um time? Quem sabe? Vamos passar aqui para vocês algumas notícias que são excelentes para o Flamengo, que podem de fato aproximá-lo a uma contratação, quem sabe, Lucas Paquetá já chegando logo agora, não tem que aguardar nada não. Além disso, a gente hoje retorna, né? Hoje começa de fato a temporada para o Flamengo, né? Os jogadores do elenco profissional retornam hoje, logo mais à tarde já tem uma apresentação, né, da comissão para a parte da imprensa. Então, enfim, hoje começa a temporada 2026 para o Flamengo, retorno de jogadores de férias. Ontem o Flamengo retornou a campo, né, com a garotada, terminou ali empatado com a Portuguesa 1-1, o Iago sendo Iago, né? O zagueiro que é melhor ofensivo, né, irmão? Para finalização, o garoto aí marcou o gol no final de cabeça, subiu bem, subiu muito bem. Um parênteses apenas, o Iago tá no momento mais delicado nessa temporada, quando a gente fala sobre sua continuidade no Flamengo, pois o seu contrato encerra agora, em dezembro de 2026, né? Encerra nesta temporada, então daqui a pouco ele pode entrar naquele período do pré-contrato, né? E assim sair do Flamengo. O Flamengo ainda não buscou para nenhuma renovação do seu contrato e ele não pode mais renovar e permanecer na categoria sub-20, né? Pois o atleta fazendo ali 21 anos, é atleta ali profissional, então o Iago ali aproveitou ali, marcou o seu gol de característica. E duas observações sobre esse jogo. Pô, o Wallace, nossa, perdeu um gol inacreditável daquele famoso, do saudoso Inacreditável Futebol Clube, né? Pô, dentro da pequena área, cara, de perna canhota, ele chegou bem, mas na hora da finalização isolou. E um finalzinho ali, eu acho que o VAR tava com pressa para meter o pé, já tinha desligado ali as máquinas, porque já tinha estourado até o tempo de acréscimo. Teve ali uma penalidade. Você achou que foi pênalti? Ou você achou que não foi pênalti? Teve ali uma penalidade ali a favor do Flamengo, que nem passou pro VAR. Eu acho que o VAR já estava desligado ali por causa do tempo de jogo. Já havia passado os acréscimos, o cara já queria ir embora logo para casa, não quis fazer mais hora extra, porque nem pro VAR foi, não teve nem a consulta. Eu acho que poderia, no mínimo, ir pro VAR. O que você achou? Nem precisava ir pro VAR, pênalti já direto. E aí, galera, uma outra informação já para esse início de temporada, né? Aquele patrocínio que o Flamengo tem na manga, né? Shopee, o Flamengo consegue essa renovação com um aumento ali de valores, a gente está falando agora de 13 milhões. E aí mantém ali o Shopee na categoria masculina, feminina e também na categoria masculina do sub-20, tá? Então tendo ali a marca do site ali da Shopee. O que acontece é o seguinte, cara, a informação ela é boa. Deixa só o seu like, que é muito importante. A sua curtida é muito importante. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito no nosso canal, a gente diariamente traz notícias, informações, análise e opinião. Se inscreva aqui no nosso canal, a gente está muito próximo a alcançar a meta de 154 mil amigos. Vai ser muito importante esse progresso e essa força da nossa comunidade, tá? Muito obrigado pelo seu apoio. Acontece o seguinte, galera, a notícia que vem da Inglaterra, e eu falo para vocês que todos esses portais de imprensa que acompanham o West Ham, o de maior confiabilidade é isso, tá? Quando dificilmente vem ali uma informação viesada, dificilmente, tá? É que é o seguinte, inclusive o Paquetá, ele não foi relacionado para o jogo, o que fortalece, tá, essa informação. O Paquetá, ele quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer sair do West Ham. Tem um parênteses dessa saída dele, que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que eu acho que é muito importante, mas só para a gente dar continuidade ao raciocínio, eu já trago. É muito importante esse ponto, e o Flamengo tem que ficar de olho e não fala só sobre o Paquetá, você vai entender. Então, a informação é que o Paquetá quer sair do futebol da Inglaterra, quer sair da Europa e quer retornar para o futebol brasileiro. Como você sabe, há um tempo atrás, quando o Paquetá vivia um seríssimo, né, imbróglio, né, e aí a gente está falando de questões pessoais, né, pois o atleta havia sido acusado, tal, justiça esportiva, envolvimento de site de apostas, muito grave que envolveu o Paquetá lá na Inglaterra. Isso, obviamente, mina o atleta psicologicamente. O Flamengo havia entrado em contrato, era na gestão passada, havia entrado em contato com o Paquetá,
pois dependendo de qual seria a punição suposta que o atleta poderia receber, se não envolvesse, né, todo o universo da bola, fosse só local, só na Inglaterra ou na União Europeia, o Flamengo já tinha sinalizado que estava com as portas abertas para o Paquetá, então, dar continuidade à sua carreira no futebol brasileiro. Acabou, né, ele sendo liberado, não, isso foi um susto, né, que o Paquetá passou, mas ele agora quer sair do futebol europeu. E ele tem uma proposta, ele recebeu essa proposta, o empresário do Paquetá recebeu esse contato do Tottenham para ele seguir na Inglaterra, mas jogar pelos Spurs. E aí a gente está falando, né, aquele salário gordo, né? Só que já foi prontamente recusado. E esse portal do West Ham afirma que ele quer sair e já informou ao Nuno Espírito Santo, que é treinador do Paquetá no West Ham. E até mesmo por esse motivo, o Nuno havia então não colocou ele no jogo e vai conversar com o atleta. Pois, no mínimo, aí que tá, no mínimo, o que o Nuno no máximo, o que o Nuno tá querendo, já que já sabe que o atleta tá inclinado a sair, a voltar ao futebol brasileiro, e aí é obrigado ao Flamengo entrar nessa história, já tô me adiantando, é obrigado o Flamengo entrar nessa história, ele tá querendo que o Paquetá fique até o final dessa temporada. E o West Ham não tá bem. E aí abre um parênteses, tá? Se você pega a tabela da Premier League, o West Ham hoje ele é o antepenúltimo, né? O famoso 18º. Ele está caindo para a segunda divisão. Tem que ser analisado isso, inclusive você que está assistindo o vídeo, se você souber, agora vai me fugir, de cabeça vai me fugir o nome. Existe um termo em inglês, em contrato, se você souber pode colocar aí que é um bom complemento. Obrigado aí pela moral. Existem algumas cláusulas de alguns contratos de alguns atletas, grandes contratações, assim como eles têm o bônus quando eles são campeões, quando eles conseguem, né, alcançar e almejar números coletivos e individuais, eles têm alguns bônus. Também existe alguns, não vou chamar de bônus, né, mas alguns ônus para os clubes quando você contrata jogadores importantes e você é rebaixado. Por exemplo, se o Paquetá tem uma multa, um exemplo, tá? Se o Paquetá tem uma multa de 30 milhões de euros, dentro da normalidade. Seria muito bom do que isso, né? Mas se o West Ham cai, o contrato do atleta é influenciado para liberar o atleta a sair dali e ir para um outro clube. Estou dando um exemplo. Eu não sei, isso tem que ser apurado, mas vai ser extremamente difícil porque isso não é noticiado. Ninguém vincula matérias como fulano contratou tal jogador, mas se o time for rebaixado, o clube não divulga isso, mas pode ser que tenha isso. E não só do Paquetá, tá? Porque o que eu falo, o Wolverhampton, ele tá caindo, ele é o último. Talvez jogadores do Wolverhampton também tenham essa cláusula, mas aí normalmente são jogadores com mais, né, estabilidade, são jogadores mais famosos, são jogadores que globalmente, mas normalmente tem isso. Repito, não sei se é o caso do Paquetá, mas vale ficar de olho, talvez até o Spurs tenta ativar, se souber dessa cláusula, ele vai tentar usar essa cláusula para tentar tirar o Paquetá, mas ele quer retornar para o Brasil. E aí eu falo a minha opinião, e envolve Paquetá e Flamengo. O Flamengo, embora o Paquetá tenha 28 anos, e fala-se muito que o Flamengo vai contratar jogadores até 26, eu acho que nesse caso o Paquetá ele é uma exceção a essa, em aspas, regra que o Flamengo quer impor. Eu acho bacana você tentar ter um limite de idade, mas nesse caso é oportunidade de mercado, meu amigo. É oportunidade de mercado. E aí o Paquetá tem 28 anos, não é 35 anos, e na minha opinião, tá? É um jogador que já é dele, desde muito jovem, e ele mantém isso. É um jogador que joga de 8, joga pelo lado, se for necessário, e joga como um 10, mais centralizado, mais próximo. Então, assim, você recebe um jogador de 28 anos, com a passagem que o Paquetá tem, que consegue fazer 3 funções, que são 3 funções que o Flamengo usa. Pode jogar do lado do Jorginho, tranquilamente. Pode jogar à frente dessa dupla, né, que é o Jorginho, alguém e ele mais à frente. Pode jogar ao lado direito e ser esse meia que trabalha pelo lado direito, como o Felipe fazia, né, com o Gerson, como o Felipe faz com o Carrascal, que é um meia, mas trabalha pelo lado direito. Então, assim, taticamente, transforma porque é um coringa, é um jogador que joga em 3 posições e joga bem em 3 posições. E, na minha opinião, tem uma outra questão, e aí, cara, faço, assim,
questão de trazer para vocês, inclusive você que não está inscrito, já aperta em inscrever-se, vou trazer vídeos falando sobre o encaixe, aí a gente tem que ver como vai ser o desenvolvimento, né, de fato, desse retorno e tal, ficando tudo certo, porque eu acho que o Paquetá, ele reúne uma consideração muito importante, e é muito importante a gente falar isso taticamente. Ele é um jogador técnico, mas ele é um jogador técnico extremamente competitivo e que no futebol brasileiro tem muito aquele negócio de sobrar ou não sobrar, né? Ah, fulano sobra, não sobra. Eu acho que tem uma consideração do Paquetá que sobra na média que a gente vê aqui no futebol brasileiro. Ele mantém essa técnica, mas com muita intensidade. Ele é um jogador de muita intensidade. E ele é um jogador de intensidade numa faixa de campo que no futebol brasileiro transforma. É o do meio de campo, é da marcação mais avançada, é da recuperação. O Paquetá, em alguns momentos, ele até é atabalhoado por tanta intensidade. E talvez, esteticamente, ele protagonize algumas jogadas e fala assim, caraca, porque parece fazer tudo com muito esforço, não é? Mas tem muita intensidade. E é um jogador que o sem bola dele é muito acima da média do que a gente vê nesses jogadores com do meio campista, do meio ofensivo, em aspas, do 10, é muito acima da média. O nível de intensidade dele é muito acima. Então eu acho que seria um jogador que o Flamengo tem, em aspas, né, uma obrigação. Só que talvez o Flamengo nem precise ativar essa obrigação, pois o atleta já está inclinado a retornar para o Brasil e já voltar para o Flamengo. Então o Flamengo tem que ter esse contato com o Paquetá. O Paquetá ajudaria a transformar ainda mais esse Flamengo nessa temporada por essa característica individual, tendo, e aí eu vou usar o apenas, tá? Tendo apenas 28 anos. Uma excelente oportunidade de mercado que pode estar passando aos olhos do Flamengo e o Flamengo tem que pegar. A gente vai trazer mais informações, quem sabe já uma confirmação, contato já com o Flamengo. Hoje o futebol do Flamengo retorna no Ninho, elenco profissional, comissão técnica do Felipe Luiz retorna aos trabalhos e, claro, deixo o convite para você nos acompanhar aqui diariamente. Qualquer novidade você já sabe. Chega junto, ativa aí a notificação, o sininho, que a gente pode, quem sabe, se receber uma novidade a qualquer momento. Grande abraço, tamo junto, deixe seu like, deixe sua curtida, até o próximo vídeo. Grande abraço, boa semana, valeu!